Olá, meninos! Hoje nós vamos começar a falar sobre diluição das soluções. E assim a gente encerra a parte de soluções, certo? Nós já estudamos concentração em massa, que é a concentração comum, densidade, fração em massa, fração em volume, molaridade, fração molar, ppm, certo? Isso tudo faz parte de concentrações das soluções. Aqui a gente trabalha a concentração de uma solução. E vamos encerrar hoje com as diluições. O que é diluir? Né? Às vezes a gente pensa que diluir é dissolver, mas dissolver é quando você coloca o soluto no solvente e começa a dissolver o soluto. Diluir é diferente, certo? Hoje a gente vai entender essa diferença do que é dissolver para o que é diluir, certo? Quando a gente fala em dissolver, é o soluto se dissolve no solvente, certo? Agora, diluir é diferente. Então, vamos lá. O que é uma diluição das soluções? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é uma solução. Solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, em que nós vamos ter soluto e solvente, certo? Nós podemos ter dois ou mais solutos e um solvente também. Então, diluir. Diluir essa solução significaria acrescentar mais solvente, ou seja, mais água. Com a diluição, a massa do soluto permanece inalterada, porém o volume da solução e suas concentrações serão alteradas, certo? Então, o que é diluir? Diluir é acrescentar solvente, acrescentar água. Estou diluindo a solução, estou acrescentando água. Então, o meu soluto vai continuar igual. O que vai mudar? A quantidade de solvente e, com isso, vai mudar a concentração da solução. Corretinho? Então, vamos lá. Em uma diluição, a quantidade de solvente e o volume da solução eles aumentam, enquanto a quantidade de soluto permanece igual. Como resultado, a concentração vai diminuir. Se a gente está diluindo, lógico que a solução vai diminuir a sua concentração. Então, a diluição é um processo comum no dia a dia. Por exemplo, ao adicionarmos água a algum produto de limpeza, como desinfetante, para torná-los menos concentrados. Aqui eu botei um exemplo, aqui é um recipiente de detergente, desinfetante, certo? Então, voltando aqui. Então, a gente tem aqui, o desinfetante, que ele diz aqui, diluir 40 ml do produto por litro de água. Então, ele está pedindo que você acrescente mais água, certo? Então, normalmente isso acontece. Olha, quando a gente compra amaciante, agora os amaciantes, né? Até esse sabão líquido vem concentrado. Então, o que a gente faz? A gente dilui para ter a quantidade maior. Então, a gente vai ter uma concentração menor, certo? Por exemplo, a água sanitária que estamos usando muito, certo? A água sanitária que a gente está usando muito. Agora, com a questão da higienização contra o Covid, a gente faz a diluição da água sanitária, porque ela já vem numa concentração maior, né? Então, a gente dilui ali a água para que a gente faça a higienização da casa, certo? Então, isso é diluir, acrescentar solvente. Outro exemplo é a preparação de suco a partir de concentrados industrializados. É indicado no rótulo do produto a quantidade de água que deve servir para a gente adicionar, certo? Para a gente poder tomar o suco, não tomar o suco concentrado, certo? Então, normalmente aqueles pacotinhos dizem assim, para 2 litros, para 1 litro, para 3 litros, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca aquela quantidade, normalmente fica muito forte, né? Aquela quantidade que eles mandam. Então, se eu quero que eu tô achando ele muito forte, que às vezes a gente confunde, fala assim, em vez de dizer concentrado, a gente diz que tá forte, né? Então, tá forte o suco, então o que eu faço? Eu acrescento água, ele vai ficar fraco, não é isso que a gente fala vulgarmente? Então,
No caso, ele está concentrado, eu acrescentei mais água e ele ficou diluído, certo? Então, passou de uma solução concentrada para uma solução diluída, certo? A quantidade que ele indica no pacotinho é para eu preparar a solução concentrada, certo? Aí eu tô achando ele muito concentrado, o que eu vou fazer? Eu acrescento água. Então, eu vou diluir e vai ter uma concentração menor, certo? Então, vamos lá, continuando. Agora, vamos entender as fórmulas que a gente vai utilizar. Para entender o processo de diluição, devemos conhecer a solução em seu momento inicial e após a adição do solvente, certo? Então, nós temos que ter a concentração inicial, né, com a sua massa, o seu volume, para eu poder ter a minha concentração final. Então, em relação à concentração em massa, lembra o que é a concentração em massa? A fórmula. A concentração em massa, ou concentração comum, é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, nós temos aqui, ó, na concentração inicial, CI. Agora, a gente vai usar I para inicial e F para final. Na concentração é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, na concentração inicial, eu tenho a massa do soluto e o volume inicial, certo? Na concentração final, que eu chamo de CF, eu vou ter a massa do soluto e o volume final, certo? Porque eu tenho um volume inicial, eu acrescentei água, então eu vou ter um volume final. Deu para entender isso aí? Certo? Então, eu tenho um volume inicial, acrescentei água, vou ter um volume final, certo? Então, a massa, o que a gente falou no início? Que a massa do soluto continua a mesma. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, né, a gente isola a massa do soluto. Então, a massa do soluto vai ficar igual a concentração inicial vezes o volume inicial. A mesma coisa eu faço para a concentração final. Como a massa do soluto vai continuar a mesma, então fica concentração final vezes volume final. Então, se essas massas são iguais, eu igualo as duas fórmulas, certo? Se as massas do soluto é igual, eu igualo as duas fórmulas. Então, eu vou ficar como? A minha fórmula geral, isso aqui é só para vocês entenderem quando chega isso aqui. Essa aqui que vai ser a fórmula que a gente vai usar. A minha fórmula geral vai ficar concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final, certo? Então, essa que vai ser a fórmula que a gente vai usar. Olha aqui, ó, nós temos aqui um exemplo, que é um recipiente com suco concentrado, certo? Eu tenho aqui, ó, de suco 50 ml. Eu diluí esse suco, então eu acrescentei água. Então, eu fiquei aqui com o suco diluído. Agora, eu tenho 100 ml do suco. Observem que o que? O volume alterou, certo? Então, isso aqui é só para vocês entenderem aqui como é que acontece. Então, aí a fórmula continua sendo a mesma. Então, a concentração inicial vezes o volume final igual a concentração final vezes o volume final. Porque vem daquela forma que eu mostrei ainda há pouco. A gente junta as duas porque a massa continua a mesma. E o mesmo raciocínio, ele é válido tanto para a concentração molar, então aqui é para a concentração comum, aqui ó. Esse aqui é para a concentração comum, que é o C, que é gramas por litro. Para a molaridade, que é mol por litro, eu vou usar molaridade e volume, molaridade e volume. E quando eu tiver o título em volume, eu boto o título inicial, volume inicial, título final, volume final. Certo, gente? Então, a gente só vai ver qual é a concentração que a gente vai usar. Então, vamos para o exemplo. O exemplo 1 diz, ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, a nova concentração será. Então, o que ele tem? Ó? Ao diluir 100 ml, então ele tem 100 ml de uma solução de concentração 15 gramas por litro. E ele vai ter um volume final de 150 ml. Ele quer saber qual vai ser essa nova concentração. Então, o que a gente vai observar? Observem que o volume aumenta, certo? Da inicial para a final, o volume aumenta, porque eu acrescentei água, certo? Então, se o volume aumenta,
a concentração diminui. Elas são inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Então, nós vamos ter uma concentração menor que 15, porque eu acrescentei água e estou diluindo, certo? Então, vamos para a resolução. Então, vamos primeiro separar os dados. O que eu vou ter? O volume inicial, 100 ml, certo? Concentração inicial, 15 gramas por litro, certo? É o que eu tenho no início. Olha, ele diz ao diluir. Se eu vou diluir, é porque eu já tenho isso aí, certo? O volume final, ele já está dizendo 150 ml. Então, ele quer saber a concentração nova, que vai ser a concentração final. Então, qual a fórmula que eu vou usar? Concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Quem é minha concentração inicial e quem é meu volume inicial? A concentração inicial é 15 e volume inicial é 100. Então, vai ser 15 vezes 100 igual. Quem é minha concentração final? Não sei, ele quer. Quem é meu volume final? 150. Então, fica CF vezes 150. Aí, vamos lá. 15 vezes 100, 1.500. Igual CF, que é a concentração final, vezes 150. Agora, o que eu vou fazer? Matemática, né? Isolo CF, então vai ficar 1.500 dividido por 150, certo? Porque o 150 está multiplicando o CF, então ele vem dividindo. Então, a concentração final vai ser igual a 1.500 dividido por 150, 10. Então, fica a concentração final 10 gramas por litro, certo? Ok? Por que gramas por litro, professora? Porque a concentração inicial é em gramas por litro, então a final também tem que ser em gramas por litro. Observe que eu diminuiu, ó, que eu falei para vocês, a concentração diminui de 15 e foi para 10, porque eu aumentei o volume de 100, foi para 150, certo? Observe que é bem facinho, basta interpretar a questão. Exemplo 2. Qual deve ser o volume de água adicionado? Ele quer saber quanto que eu vou adicionar de água a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução a 5 gramas por litro. Então, ele quer saber quanto de água eu vou colocar na solução inicial. E essa minha solução inicial, ela tem 50 centímetros cúbicos de água, certo? E tem concentração de 60 gramas. E ele obteve uma solução de 5 gramas, então ele diluiu. Mas ele quer saber quanto de água que ele colocou. Mas observe que eu tenho o volume inicial, a concentração inicial e a concentração final. Eu não tenho volume final. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que encontrar o volume final para me saber quanto que foi adicionado. Certo? Então, vamos lá. Vamos retirar os dados. O volume adicionado é o que ele quer. Ó. Qual deve ser o volume de água? Então, que é o volume adicionado. Então, eu botei o VA, certo? O volume adicionado é o volume de água, certo? Então, ele quer saber isso. Botei interrogação. O VI, que é o volume inicial, 50 centímetros cúbicos, certo? Concentração inicial, 60 gramas por litro, que é no início. E ele me deu a concentração final, 5 gramas por litro. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou encontrar o volume final, pela fórmula. Eu tenho a concentração inicial, tenho o volume inicial. Tenho a concentração final, mas não tenho o volume final. Então, eu preciso encontrar o volume final para eu saber quanto que ele adicionou de água, porque eu tenho o volume inicial, certo? Então, vamos lá. Concentração inicial é 60, volume inicial 50, certo? Igual, concentração final é 5, vezes o volume final, que é o que eu vou precisar primeiro. Então, 60 vezes 50, 3.000, igual 5 vezes volume final. O meu volume final vai ser igual a 3, divisão 3.000 dividido por 5, ó, porque o 5 está multiplicando, ele vem dividindo. Então, o meu volume final vai ser igual a 600 centímetros cúbicos. É isso que a questão está pedindo? Ainda não. Precisei encontrar o volume final, porque ó, eu tenho um volume inicial. Imagina, ó, eu tenho o volume inicial.
eu acrescentei água, eu vou ter um volume final. Então, para eu saber quanto que eu acrescentei, eu preciso ter o inicial e o final. Por isso que a gente fez isso. Então, eu já tenho o inicial, que ele me deu, que foi 50, e encontrei o final agora, que é 60. Como é que eu encontro o adicionado? Vamos lá, ó. O volume final é o volume inicial mais o adicionado. Correto? Ó. Eu tenho uma quantidade de suco. Eu acrescento água, eu vou ter um volume final. Então, o meu volume final vai ser o quê? O inicial mais o adicionado. Entenderam? Então, quem é meu volume final? 600. Igual. Quem é o volume inicial? 50. O volume adicionado é o que eu quero. Então, meu volume adicionado vai ser igual a 600 menos 50. Né? Só a matemáticazinha aqui. Então, meu volume adicionado vai ser 550. Então, eu tinha 50, certo? Para mim chegar em 600, o quanto que falta? 550. Eu posso fazer isso pelo raciocínio lógico, mas eu mostrei aqui para vocês em cálculo como é que acontece, certo? Então, o que que eu faço? Se eu quero o volume de quanto eu adicionei, é só pegar o final e subtrair do inicial. Simples, né? Só ver quanto é que falta para chegar no final, através do raciocínio lógico. Exemplo 3. Adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 mol por litro de cloreto de sódio. Obtemos uma solução de concentração molar igual a. Então, olha, essas questões de diluição a gente tem que prestar muita atenção na leitura. Ele diz, ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2. Então, a minha solução, ela tem 25 ml. E eu acrescentei 75. Certo? Ok? Então, vamos lá. A resolução. Ó, volume adicionado 75 ml. Ele está dizendo, ó, ao adicionar uma quantia de 75 ml. Então, meu volume adicionado 75. O meu volume inicial 25 ml. Minha concentração inicial, observe que agora a concentração é mol por litro. Então, não vou usar C, né? Se é mol por litro, eu vou usar M. Então, minha molaridade inicial vai ser 0,2 mol por litro. Depois eu conserto aqui para vocês, certo? Mol por litro. E ele quer a molaridade final, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso encontrar o volume final para eu poder encontrar a concentração, certo? Então, eu botei aqui a fórmulazinha do lado, mas depois eu mostro para vocês se dá para fazer com raciocínio lógico. Então, qual vai ser meu volume final? Eu tenho o volume inicial, que é 25, mais o adicionado, que é 75. Então, meu volume final vai ser 100 ml. Se eu faço o meu raciocínio lógico, eu não preciso fazer essa continha aqui. Por quê? Ó, o meu volume final é o meu inicial mais adicionado. Eu tinha 25, acrescentei 75, fiquei com quanto? Com 100, certo? Então, meu volume final é 100. Então, se eu não quiser fazer essa continha aqui do lado, não precisa, se você tiver o raciocínio lógico, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a fórmula. Molaridade inicial vezes volume inicial, igual molaridade final vezes volume final. Que é minha molaridade inicial? É o 0,2. Que é o meu volume inicial? 25. Certo? Igual a molaridade final que eu quero vezes o volume final, que é 100. Porque é 75 mais 25. Certo? Que a gente fez bem aqui do lado. Então, 0,2 vezes 25 dá 5. Igual minha molaridade final vezes 100. Que vai ser minha molaridade final? Vai ser a divisão, né, de 5 por 100, porque o 100 está multiplicando, ou a molaridade final vem dividindo. Então, minha molaridade final vai ser 0,05 mol por litro, tá? Vou consertar depois aqui para vocês quando o material em PDF. Mol por litro. Então, observe que teve uma diluição, ó. Você realmente acrescentou água. Porque você no início tinha 25 ml
e no final você já tinha 100. E a concentração no início era 0,2 e foi para 0,05. Então, a concentração diminuiu, teve uma diluição. Então, a questão está correta. Certo, gente? Então, esses 3 exemplos diferentes aí, cada um com a sua contextualização um pouco diferente, para que vocês entendam a questão de diluição. Então, diluição, resumo da ópera, é acrescentar solvente, acrescentar água na minha solução inicial para eu ter uma solução final. Certo, gente? Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês treinarem e até a próxima. Beijinhos!